O silêncio daquela cidade tinha nome e sobrenome. Um silêncio que não vinha da falta de sons, mas do peso de uma história enterrada sob o pó das fazendas, os muros altos das mansões coloniais e os olhares desconfiados dos mais velhos. Ali, entre montanhas e vales, onde o tempo parecia caminhar de forma preguiçosa, dois nomes eram ditos com reverência, medo ou raiva contida: Montenegro e Vasconcelos. Famílias tão antigas quanto as primeiras igrejas de pedra que resistiam à chuva e à passagem das décadas. Duas casas que juntas construíram e destruíram parte da história daquela região, e cuja rivalidade era mais conhecida do que qualquer lenda ou santo milagreiro. Dizem que tudo começou por um rio, ou por um amor, ou por um campo de café. A verdade se perdeu entre versões que se contradiziam como as línguas afiadas das beatas na missa de domingo. Alguns diziam que foi o patriarca dos Montenegro quem primeiro traíra os Vasconcelos em uma venda de terras, usurpando uma área rica em minério que deveria ser dividida. Outros contavam, em voz mais baixa, que a filha mais velha dos Vasconcelos havia sido seduzida e abandonada por um Montenegro, causando um escândalo que terminou com uma morte jamais esclarecida. O que se sabe com certeza é que o sangue correu. E desde então, nenhuma geração passou sem alguma faísca acesa, sem algum incêndio emocional entre aquelas famílias. O ódio virou herança, transmitido de pai para filho como um testamento maldito. Os Montenegro eram vistos como os mais altivos, donos de grandes fazendas, criadores de gado e defensores ferrenhos da tradição. Orgulhavam-se de sua origem portuguesa e conservadora, sempre trajando preto nas cerimônias importantes, como se estivessem permanentemente de luto por algo que o tempo jamais lhes devolveu. Viviam na velha fazenda Ouro Negro, cercada de cercas altas e histórias que ninguém ousava repetir. Seus almoços de domingo eram silenciosos, suas decisões implacáveis, e seu lema familiar, honra acima da vida, era mais do que um ditado, era uma sentença. Já os Vasconcelos cultivaram uma imagem mais moderna, cosmopolita, ainda que igualmente autoritária. Enriqueceram com o comércio e com acordos políticos locais, construindo uma fortuna que comprava respeito, ou medo. Moravam em uma mansão no centro da cidade, de onde pareciam observar tudo e todos com olhos de juízes. Seus líderes tinham o hábito de andar armados, mesmo sem necessidade. E para cada Montenegro que se erguia, um Vasconcelos se movia como peça de um tabuleiro invisível, com o único objetivo de manter o equilíbrio de uma guerra que jamais cessava. O lema deles? Nunca esquecer, jamais perdoar. As histórias se acumulavam como poeira em livros proibidos. Havia a tragédia da ponte, onde um Montenegro foi empurrado por mãos desconhecidas. O incêndio suspeito que destruiu a colheita mais promissora dos Vasconcelos em 1979. O duelo entre primos que terminou em coma e prisão. A missa interrompida por gritos. A festa de casamento transformada em velório. Os detalhes eram sussurrados entre copos de cachaça e velas acesas, para proteger os inocentes de uma maldição que parecia não ter fim. E em meio a tudo isso, as crianças de ambas as famílias cresciam ouvindo que seus inimigos estavam logo ali, com outro sobrenome, outro jeito de andar, outro sangue, e que confiar neles era como assinar a própria sentença. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo os mais velhos e ranzinzas conselheiros das famílias, era que o destino, esse traidor silencioso, já estava tramando sua própria vingança. Em um mundo onde o amor sempre foi tratado como fraqueza, ele escolheria justamente a paixão como arma, e ela surgiria das cinzas da arrogância e do rancor, um incêndio lento, mas inevitável. A última geração de Montenegro e Vasconcelos estava prestes a escrever uma nova página dessa história. Uma que não começaria com um "era uma vez", mas com um contrato assinado à força, um altar de conveniência e dois corações que aprenderam a se odiar antes mesmo de se tocarem. A cidade inteira ficou em choque. Ninguém acreditou quando a notícia se espalhou feito pólvora seca em dia de sol. Os Montenegro e os Vasconcelos haviam assinado um acordo de paz, mas não um tratado qualquer. Não se tratava de papéis selados com carimbos da prefeitura ou apertos de mão em praça pública.
pacto era de sangue e o preço era alto demais. Para selar o fim da rivalidade que consumira gerações, as famílias decidiram unir seus herdeiros em um casamento arranjado, um gesto que parecia nobre aos olhos dos desavisados, mas que escondia interesses podres, enterrados sob a camada fina de diplomacia forçada. Era como se o amor tivesse sido sequestrado, amordaçado e obrigado a usar o sobrenome de seus algozes. A decisão não veio por um súbito despertar de consciência ou pelo peso do remorso. Não, ela nasceu de necessidades urgentes, interesses políticos e pressões financeiras que ameaçavam as estruturas das duas casas. De um lado, os Montenegro enfrentavam uma decadência implacável. As terras já não produziam como antes, as dívidas se acumulavam e os funcionários começavam a abandonar o velho império rural. A fazenda Ouro Negro, antes símbolo de poder, agora exalava cheiro de abandono. O patriarca, Domingos Montenegro, homem de palavra dura e mãos calejadas, recusava-se a vender partes da propriedade. Preferia morrer com honra do que ver seus ancestrais envergonhados. Do outro lado, Gustavo Vasconcelos, um comerciante frio e calculista, vislumbrava nas terras do inimigo uma oportunidade de ouro. Não apenas para ampliar sua influência econômica, mas também para consolidar um império político que vinha arquitetando há anos. Com contatos no alto escalão da política regional, ele sabia que a união dos sobrenomes colocaria sua família em posição privilegiada para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. E mais do que isso, seria uma humilhação sutil, mas devastadora, forçar os Montenegro a dependerem dos Vasconcelos. Foi então que, entre encontros secretos e copos de uísque sobre mapas de propriedades, o acordo foi proposto. Beatriz Montenegro e Leonel Vasconcelos seriam casados em cerimônia pública, unindo oficialmente as duas casas. O contrato previa que parte das terras dos Montenegro seriam administradas pela empresa dos Vasconcelos por tempo indeterminado. Em troca, as dívidas rurais seriam quitadas e um dote generoso seria oferecido à família da noiva. Nada ali lembrava amor, paixão ou liberdade de escolha. Era tudo frio, exato, calculado, um negócio. Beatriz soube da decisão por intermédio da governanta. Seu pai sequer teve coragem de lhe contar. Quando leu o nome de Leonel Vasconcelos no papel, sentiu o estômago revirar. Conhecia de longe o rapaz. Arrogante, presunçoso, com um ar de superioridade que fazia questão de exibir em cada evento social. Ele era o tipo de homem que falava baixo, mas olhava alto, que apertava as mãos com firmeza e desdém, e que jamais, em circunstância alguma, olharia para uma Montenegro como mulher, apenas como inimiga. Leonel, por sua vez, recebeu a notícia com um misto de desprezo e resignação. Não queria se casar, muito menos com uma garota da família rival, mas, como sempre, obedeceu ao pai. A imagem de Gustavo Vasconcelos era uma sombra em sua vida, controladora, exigente e quase impossível de agradar. Recusar o casamento seria visto como fraqueza, e fraqueza, entre os Vasconcelos, era pecado capital. O anúncio oficial foi feito numa noite abafada, durante um jantar, e reuniu as duas famílias na antiga casa paroquial. O clima era denso, com sorrisos falsos, brindes nervosos e olhares que pareciam facas. Beatriz e Leonel foram apresentados como um casal prestes a iniciar uma nova era de paz. Mas qualquer um que prestasse atenção notaria que a tensão entre eles era insuportável. Ela evitava tocá-lo. Ele falava com ela como quem cumpria a pena. E quando os olhos dos dois se cruzavam, não havia brilho. Apenas faíscas prestes a incendiar tudo ao redor. Apesar da encenação pública, os boatos se espalharam rápido. Uns diziam que o casamento nunca aconteceria de fato. Outros apostavam quanto tempo duraria antes de uma nova tragédia romper a frágil trégua. Havia quem sonhasse com reconciliação e quem preparasse armas para o inevitável retorno da guerra. Mas no coração dos protagonistas, algo ainda mais perigoso começava a nascer. Não era amor, ainda não. Era curiosidade, desdém, repulsa e fascínio.
O tipo de sentimento que corrói lentamente as certezas e transforma inimigos em algo que nem eles próprios conseguiriam nomear. No fundo, nenhum dos dois sabia, mas estavam prestes a mergulhar num jogo onde o tabuleiro era o próprio coração, e as regras ninguém jamais ousou explicar. A cerimônia estava marcada. Os convites haviam sido enviados, os músicos contratados, e o destino, como sempre, esperava sorrateiro na curva da estrada. Leonel Vasconcelos nasceu sob o peso de um nome que não permitia falhas. Desde cedo, tudo em sua vida foi desenhado para manter viva a tradição da superioridade. Era o primogênito de Gustavo Vasconcelos, herdeiro direto de uma linhagem conhecida por não perdoar, não recuar e jamais se curvar. Cresceu ouvindo histórias sobre a astúcia do avô, que manipulava eleições com apertos de mão e ameaças veladas, sobre a frieza do bisavô, que, segundo os boatos, mandara incendiar plantações inteiras por vingança. Na mesa de jantar, o silêncio era a regra, e as únicas palavras permitidas eram ordens, números e estratégias. Afeto? Não. Leonel aprendeu a amar como se aprende uma equação, com distância, cálculo e frieza. Educado nos melhores colégios internos, passou mais tempo entre paredes de pedra e livros de direito comercial do que em campos ou festas. Os amigos que teve eram convenientes, escolhidos por compatibilidade financeira ou influência familiar. Nunca chorou na frente de ninguém. Nunca pediu desculpas. E quando errou, aprendeu a transformar o erro em vantagem, como o pai o ensinara. Vasconcelos não tropeça. Ele recua para ganhar impulso. Essa frase ficou marcada em sua mente como ferro em gado. E foi seguindo essa filosofia que Leonel se tornou o que era. Um homem rígido, calculista, com um magnetismo sombrio que misturava charme e ameaça. Ele tinha o tipo de beleza que não era exatamente agradável. Era imponente, inquietante, impossível de ignorar. Aos 28 anos, já administrava boa parte dos negócios da família. Tinha sua própria empresa de logística, fazia reuniões com prefeitos e deputados, e era convidado constante em eventos sociais onde se sentia entediado, mas sabia jogar. Sempre usava terno escuro, mesmo quando o calor beirava os 40 graus. Sua voz era grave, sua dicção impecável, e cada palavra era medida como se valesse ações na bolsa. Mulheres o admiravam, homens o temiam, e crianças se calavam na sua presença. Não porque ele fosse cruel, mas porque sua aura dizia que ele poderia ser, se quisesse. No entanto, por trás da fachada impecável, Leonel carregava um vazio que nem ele sabia nomear. Não sabia o que era amor. Não acreditava em perdão. E ria, com desdém, de qualquer forma de romantismo. Achava cafona, inútil, vulnerável. Tudo o que aprendeu sobre sentimentos veio de manuais de comportamento ou observação estratégica. Você conquista o que deseja, depois decide se vale manter ou descartar. Foi com esse pensamento que recebeu a notícia do casamento arranjado com Beatriz Montenegro. Seu primeiro impulso foi o desprezo. A ideia de dividir sua vida com alguém daquela família lhe causava náusea. Lembrava-se dos olhares que os Montenegro lançavam nos bailes, das palavras atravessadas, das discussões no mercado, dos duelos velados por poder. Mas o pai o chamou ao escritório. A mesma sala onde selavam acordos com empresários, onde se assinavam contratos e, ocasionalmente, destruíam reputações. Gustavo foi direto. Você vai se casar com ela, porque precisamos e porque essa será sua maior vitória. Leonel não teve escolha. O orgulho falou mais alto que a repulsa. Casar-se com uma Montenegro e colocá-la sob seu nome seria para muitos a maior humilhação já imposta àquela família rival. Ele aceitou, não por desejo, não por acordo, mas por dominação. Quando viu Beatriz pela primeira vez, anos antes, ela era apenas uma adolescente com olhos de desafio. O tipo de garota que se vestia com leveza, mas carregava nos ombros um espírito de tempestade. Agora, ao reencontrá-la como noiva, notou que ela continuava a mesma, só que mais afiada, mais firme, mais difícil de dobrar. E isso o irritava, porque o deixava curioso, porque no fundo havia algo nela que escapava do controle dele, e Leonel odiava tudo o que não podia controlar. Na primeira reunião com os organizadores do casamento, Beatriz o ignorou. Falava com a decoradora, com os pais, com o padre,
mas evitava encará-lo. Ele, por sua vez, não disse uma palavra. Apenas a observou. Seu silêncio era a arma, e quando seus olhares finalmente se cruzaram, algo ali foi selado. Não uma trégua, mas um aviso. Eles não se amariam, não haveria ternura. Apenas obrigações, deveres, aparências. Era isso que ele acreditava. Mal sabia Leonel que, quanto mais tentasse manter as rédeas, mais veria sua própria armadura rachar. E que, naquele jogo de poder, o orgulho seria o primeiro a sangrar. Beatriz Montenegro nunca quis ser parte de um jogo. Ela cresceu em meio à poeira vermelha das estradas de terra, nas janelas que se abriam para o horizonte sem fim, e nos galpões de madeira onde escondia livros proibidos e sonhos grandes demais para caber dentro da fazenda. Era filha única do patriarca Domingos Montenegro, um homem severo, de mãos pesadas e palavras que soavam mais como mandamentos. Desde criança, Beatriz soube que carregava nas costas o peso de um nome, de uma linhagem e de uma maldição ancestral, a de ser mulher numa família onde a força era medida em silêncio e obediência. Mas, ao contrário das gerações de Montenegro que se dobraram à vontade dos homens, ela nasceu com um fogo nos olhos, um fogo que ninguém, nem o pai, nem a tradição, nem o tempo, conseguiu apagar. Enquanto as outras meninas aprendiam bordado, Beatriz lia poesia escondida. Sabia de cor os versos de Florbela Espanca, os gritos contidos de Carolina Maria de Jesus e as cartas tristes de moças esquecidas em baús. Tinha por hábito fugir da rotina, cavalgando pelos campos ao entardecer com os cabelos soltos e os pés descalços. Sua mãe, falecida quando ela ainda era menina, deixara apenas uma caixa de lembranças e um conselho sussurrado numa carta desbotada. Nunca aceite viver pequena. E foi esse eco materno que moldou sua alma. Beatriz não era feita para a obediência. Nas reuniões de família, contrariava os tios. Nas festas da elite local, recusava convites, dançava com quem queria e sumia na madrugada. Carregava no corpo a beleza selvagem das mulheres que não pedem desculpas. Pele dourada de sol, olhos intensos como café forte e um sorriso que desafiava qualquer tentativa de domá-la. Mas seu maior poder era a voz. Quando falava, os homens se calavam, porque ela não gritava, ela fervia. Seu tom era de quem sabia o que queria, mesmo sem saber para onde ir. E isso era imperdoável para os Montenegro, que preferiam filhas moldáveis a mulheres inteiras. A notícia do casamento com Leonel Vasconcelos chegou como uma sentença. Seu pai lhe entregou o comunicado em um envelope grosso, selado com cera. Dentro, não havia um pedido. Era uma ordem. Beatriz sentiu o chão fugir dos pés. As mãos tremiam, mas os olhos ardiam. Ela não chorou, não gritou. Apenas caminhou até o velho carvalho atrás da casa, onde costumava rezar em silêncio, e ali, sentada sobre as raízes do passado, desabafou com a única força que ainda não atraíra: o vento. Eles querem me calar, mas eu não vou ser silêncio, sussurrou, mais para si do que para o céu. Durante dias, recusou-se a comer. Fechou-se em seu quarto e riscou o nome de Leonel dezenas de vezes num caderno antigo, como quem tenta exorcizar um demônio com tinta. Sabia quem ele era, conhecia seu tipo. Arrogante, frio, moldado para ser lobo em pele de príncipe. Um homem que jamais entenderia sua alma. Um inimigo com aliança no dedo. A ideia de unir-se a ele feria cada fibra do seu corpo. E não por medo, mas por orgulho. Ser entregue, como moeda de paz entre duas famílias que se odiavam, era mais do que humilhante. Era cruel. Era como ser jogada num campo minado e obrigada a sorrir para o inimigo. Mas havia algo ainda mais devastador: a impotência. Ela tentou resistir. Procurou aliados. Conversou com a governanta, com um antigo tio rebelde, até mesmo com o padre da cidade. Mas a resposta era sempre a mesma. Sua obrigação é obedecer. É seu destino. E Beatriz percebeu que, naquele mundo de homens que apertavam mãos e selavam pactos sobre a sua vida, ela era vista como um número, uma ponte, uma peça. Não uma mulher com vontades. Não uma alma com sede de liberdade. Era apenas o elo necessário entre poder e dinheiro. Mesmo assim, Beatriz não se entregou de imediato. Foi ao espelho. Cortou parte do cabelo com as próprias mãos,
como um ritual de ruptura. Escreveu uma carta para a mãe e guardou dentro do vestido que usaria no dia do casamento. E prometeu a si mesma que, se era para entrar naquela guerra, entraria com a cabeça erguida, não como cordeiro, mas como fera disfarçada. Jurou que não daria a Leonel o gosto da submissão. E se ele queria uma esposa decorativa, encontraria uma adversária afiada. E que, se o destino a empurrava para os braços de um Vasconcelos, então que fosse, mas que se preparassem todos, porque dentro daquela mulher forçada a casar, havia uma tempestade prestes a ser desencadeada. Ela caminharia até o altar, usaria o vestido branco, diria as palavras que esperavam dela, mas por dentro, Beatriz seria só brasa, orgulho e uma pergunta que não calava: até onde pode ir o ódio? Quando ele começa a se parecer com desejo? O dia do primeiro encontro foi escolhido a dedo, uma tarde cinzenta, sufocante, com nuvens pesadas cobrindo o céu como véu de luto. Tudo parecia anunciar que aquele momento não seria apenas um evento social, mas o prelúdio de uma colisão. Beatriz foi levada até a mansão dos Vasconcelos, como se fosse uma prisioneira sendo entregue ao castelo do inimigo. O carro preto que a transportava avançava devagar pela estrada de paralelepípedos, enquanto ela mantinha os olhos fixos no horizonte, como se não se permitisse dar atenção à fachada grandiosa que se aproximava. Colunas brancas, janelas envidraçadas, grades douradas e uma atmosfera gélida que mais parecia um mausoléu de luxo do que um lar. Leonel a esperava na sala principal, imóvel, elegante, perfeito. A postura rígida, as mãos nos bolsos do paletó, o olhar escondido sob as sobrancelhas densas e a expressão de quem estava prestes a assinar um contrato milionário e não encontrar a própria noiva. Quando Beatriz entrou, um leve sussurro cruzou o ambiente. Os criados abaixaram a cabeça, as matriarcas suspiraram, e o tempo pareceu desacelerar, como se até o vento quisesse assistir ao espetáculo que se anunciava. Ela usava um vestido azul escuro, sóbrio, sem rendas ou enfeites. O cabelo preso de forma simples e a maquiagem quase ausente denunciavam que não havia esforço em parecer agradável. Era um recado silencioso. Não vim aqui para seduzir ninguém. Já Leonel vestia um terno sob medida, abotoado com precisão, sapatos brilhando como espelhos. Uma estátua viva esculpida pela vaidade e pelo poder. O contraste entre os dois era gritante, e era impossível não notar. Pareciam feitos de materiais opostos. Ela, de carne e fogo. Ele, de mármore e ferro. O primeiro olhar foi direto, cru, sem floreios, e durante 3 segundos, o mundo ao redor desapareceu. Não havia mais quadros antigos, porcelanas caras ou sorrisos falsos de parentes reunidos. Havia apenas 2 almas se estudando como predadores prestes a atacar ou fugir. Leonel quebrou o silêncio primeiro, com a voz baixa, grave e uma pontada de sarcasmo. Então é você, a salvadora da honra Montenegro. Beatriz arqueou uma sobrancelha, cruzou os braços e respondeu sem hesitar. E você deve ser o prêmio que meu pai acha que toda mulher deseja. O ar ficou denso. Alguns familiares engasgaram com o chá, mas os dois mantiveram-se firmes. O jogo começara. Farpas trocadas como cartas numa mesa de pôquer. Beatriz não se intimidava, e Leonel se irritava por não conseguir intimidá-la. A tensão crescia a cada frase. Espero que saiba cozinhar, ele disse seco. E espero que saiba engolir orgulho, porque vai precisar, ela devolveu. A conversa durou menos de 10 minutos, mas deixou marcas profundas. A cada palavra dita, uma armadura era testada. A cada silêncio entre eles, um mundo inteiro de emoções não ditas gritava por dentro. Quando se despediram, sem toques, sem beijos, sem sequer um sorriso protocolar, as famílias tentaram disfarçar o incômodo. Mas sabiam, eles não se suportavam. E talvez por isso mesmo, não fossem capazes de parar de olhar um para o outro. Leonel subiu as escadas lentamente, mas virou o rosto uma última vez. Observou Beatriz caminhando até o carro, os passos firmes, a nuca erguida. E ali, mesmo sem admitir, sentiu um frio novo no estômago. Não era medo, era reconhecimento.
A certeza de que ela não era uma peça frágil em seu jogo. Era uma oponente perigosa. E pior, intrigante. Beatriz, por sua vez, entrou no carro com os punhos fechados, o coração acelerado e uma sensação confusa entre raiva e excitação. Algo nele a irritava profundamente, e isso a deixava inquieta de um jeito que ela não sabia nomear. Aquele encontro não selou a paz, selou o campo de batalha. Não havia amor, ainda não, mas havia algo maior do que desprezo. Havia faísca, e faísca, quando alimentada pelo vento certo, pode virar incêndio. O dia do casamento amanheceu coberto por uma neblina espessa, como se até o céu hesitasse em testemunhar aquela união forçada. Não havia sinos, não havia festa nas ruas, apenas um silêncio pesado pairando sobre a cidade, cortado aqui e ali por cochichos nervosos, olhares atravessados e passos apressados. As pessoas sabiam que estavam prestes a presenciar algo histórico, mas não pela celebração do amor. Era um casamento sem poesia, sem perfume, sem alegria. Era um pacto, um acordo entre titãs. E, como toda aliança forjada no medo, no orgulho e na conveniência, ele carregava em si o prenúncio de uma tempestade. A cerimônia foi marcada para as 10 da manhã, na igreja mais antiga da cidade. Aquela, com paredes descascadas, vitrais trincados e bancos de madeira que rangiam a cada movimento. O altar fora decorado com flores brancas demais, arranjadas por mãos ansiosas em esconder a verdade. Ali não haveria romance, apenas formalidade. As velas acesas lançavam sombras dramáticas pelas paredes, como se os fantasmas dos Montenegro e dos Vasconcelos observassem tudo das janelas invisíveis do tempo. Beatriz chegou em um carro simples, escoltada pelo pai e 2 tios. Usava um vestido que ela própria desenhara. Liso, sem brilho, sem rendas, sem véu. Apenas tecido puro, como sua intenção. Resistir em silêncio. Seus olhos estavam firmes, suas mãos frias, seu coração acelerado como um tambor de guerra. Quando desceu, ouviu os primeiros murmúrios. Não de admiração, mas de espanto. Ela não sorria. Ela não chorava. Ela não fingia. Caminhava como uma rainha exilada, pronta para sentar-se em um trono cercado de espinhos. Leonel já a esperava no altar, impecável como sempre. Terno escuro, gravata bordô, cabelo penteado milimetricamente, rosto inexpressivo. Quando a viu entrando pela nave, seus olhos não se desviaram. Não houve emoção, mas houve um lampejo. Algo entre o desafio e a rendição. Ele não a viu como uma noiva. A viu como inimiga e cúmplice. Como alguém que, mesmo sem querer, estava presa ao mesmo destino. O padre, visivelmente desconfortável, iniciou a cerimônia com a voz trêmula. Seguiu o roteiro tradicional, mas as palavras ecoavam ocas e desencaixadas, na saúde e na doença, no amor e no ódio. E muitos juraram ter ouvido o padre engasgar. Os convidados, alinhados nos bancos, mantinham as mãos sobre os joelhos, como se estivessem em um velório. Ninguém se movia, ninguém sorria. Os flashes das câmeras eram silenciosos, como tiros abafados. Era a união mais fria que aquelas paredes já presenciaram. Na hora do sim, Beatriz demorou, o suficiente para que os olhos se voltassem a ela com inquietação, mas disse, sussurrado, quase inaudível, um sim que mais parecia um desafio ao universo. Leonel, por sua vez, respondeu com firmeza, como se estivesse assinando um documento de guerra. E então veio o momento mais esperado e mais temido, o beijo. O gesto simbólico que selaria a união diante de Deus e dos homens. Mas ele não aconteceu. Leonel se virou como mandava o protocolo, aproximou-se, mas Beatriz desviou o rosto sutilmente, e por um segundo eterno, o altar congelou. Ele parou, o rosto a centímetros do dela, sentindo sua respiração firme, e então, num movimento controlado, apenas pegou-lhe a mão, erguendo-a levemente diante da igreja. Sem beijo, sem toque nos lábios, apenas uma aliança visível e um pacto silencioso. Estamos juntos, mas não misturados. O burburinho começou na saída da igreja. Convidados chocados, jornais locais já emitiam notas com manchetes como "O beijo que não houve", "União ou humilhação".
Casamento selado sem amor. As famílias constrangidas tentavam disfarçar. Gustavo Vasconcelos apertava os punhos. Domingos, Montenegro mantinha a face de pedra. Mas por dentro, todos sabiam. Aquele gesto, ou a ausência dele, era uma declaração pública de guerra íntima. E ninguém ousava prever o que viria depois. Na recepção, o clima era ainda mais desconfortável. Um salão decorado com flores e pratarias, onde os sorrisos eram obrigatórios e as palavras saíam pela metade. Leonel e Beatriz cumprimentaram os convidados como soldados em missão diplomática. Não se tocavam, não se olhavam, mas estavam sempre lado a lado, como duas lâminas encostadas, prontas para cortar ao menor deslize. E quando finalmente se retiraram, já sob o cair da noite, entraram no carro que os levaria à nova casa, sozinhos, em silêncio. A viagem foi feita sem música, sem conversa, sem sequer um suspiro. Apenas o som dos pneus no asfalto e os pensamentos martelando por dentro. Cada um mergulhado no próprio abismo. Mas havia algo pulsando ali. Algo que nascia da tensão, do desprezo, do orgulho ferido. Uma chama primitiva que ainda não sabiam nomear. Eles não se amavam, não se desejavam, ainda não. Mas algo os empurrava um em direção ao outro. Como se o destino estivesse apenas aguardando a primeira faísca para incendiar o mundo que eles juraram defender. A mansão dos Vasconcelos era uma entidade em si, não apenas um lar, mas um símbolo de poder, tradição e silêncio. Suas paredes altas, pintadas de um branco que o tempo manchara com tons de cinza, pareciam sempre observar. Os corredores longos guardavam ecos de passos antigos, e os quadros dos antepassados, com seus olhos duros e expressões austeras, forravam cada canto como juízes imortais prontos para julgar cada novo morador. Era ali, naquele mausoléu de mármore e madeira escura, que Beatriz e Leonel passariam os primeiros dias como marido e mulher. Não por escolha, não por desejo, mas por protocolo. O quarto onde ela fora instalada ficava no segundo andar, separado do de Leonel por um corredor estreito. Não dividiriam a cama, não dividiriam a rotina, apenas o teto e a tensão. A primeira noite foi marcada por silêncios tão espessos que podiam ser cortados com faca. Beatriz abriu sua mala devagar, pendurou os vestidos no armário como se marcasse território e deixou a porta trancada. Já Leonel, no quarto ao lado, desabotoou o paletó, jogou os sapatos com força no chão e acendeu um charuto, encarando o teto como quem enfrentava uma guerra invisível. Nenhum dos dois dormiu direito. A rotina começou no dia seguinte, envolta em formalidades geladas. Café da manhã servido pontualmente às 7. Jornal dobrado em cima da mesa. Criados treinados para andar em silêncio. Leonel lia, enquanto Beatriz mexia no chá com lentidão proposital. Um jogo de resistência em silêncio. Durante o almoço, as refeições eram acompanhadas por barulhos de talheres, pratos finos e nenhuma conversa. Às vezes, um ou outro comentário cortante era lançado, como provocação ou defesa. "O chá está frio", dizia ele. Combinando com o ambiente, retrucava ela, sem desviar o olhar. Leonel tinha o hábito de sair cedo para o trabalho e voltar tarde. Passava os dias em reuniões, cuidando dos negócios da família, mas sempre retornava à mesma hora, com o mesmo cheiro de cigarro e perfume caro. Beatriz, por sua vez, explorava os cômodos da casa com passos leves, observando cada detalhe como uma arqueóloga em território hostil. Descobriu salas trancadas, objetos escondidos sob panos, cartas antigas em gavetas esquecidas. Sentia-se como uma estranha num templo erguido para exaltar o ego dos Vasconcelos. Cada canto parecia sussurrar: "Você não pertence aqui." Mas ela resistia. Pintava as unhas com paciência. Lia seus romances proibidos no jardim. Alimentava os pássaros. Transformava o desconforto em uma espécie de trono invisível. E pouco a pouco foi chamando a atenção. Os criados passaram a simpatizar com ela. As mulheres da cidade comentavam sobre sua postura firme. Até os empregados mais antigos, acostumados com as ordens ríspidas de Leonel, passaram a baixar a voz diante dela. Não por medo, mas por respeito. Leonel percebia isso. E, embora nunca comentasse, sentia-se provocado. Cada gesto dela era uma afronta à ordem que ele controlava.
Ela não implorava por atenção, não buscava agradar, não se moldava, e isso o desestabilizava. Começou a observá-la mais do que gostaria. Nos jantares, desviava os olhos para ela quando pensava que ela não estava olhando. Reparava nos cabelos soltos, na forma como cruzava as pernas, no jeito como mordia o lábio ao ler. Certa noite, chegou em casa mais cedo e a encontrou na biblioteca, sozinha, lendo um livro de capa vermelha. Ela não levantou os olhos. Ele parou na porta, fingindo procurar algo, e só saiu depois de ouvir o virar da página. Beatriz também notava o som dos passos dele no corredor, o modo como sua presença preenchia o ambiente, mesmo em silêncio. Ela o odiava, ou achava que odiava, mas havia algo magnético naquele homem, um tipo de escuridão que atraía e amedrontava ao mesmo tempo, um abismo no qual ela sentia vontade de se lançar, mesmo sabendo que talvez não voltasse inteira. À noite, quando deitava na cama sozinha, pensava nos gestos contidos de Leonel, nos olhares não trocados, nas palavras ditas com veneno, mas carregadas de outra coisa que ela ainda não compreendia. E foi nesse ambiente tenso, nesse campo minado de emoções, que a convivência seguiu. Dias se tornaram semanas. A indiferença se transformou em observação. A provocação virou hábito. E o ódio começou a dar lugar a um sentimento muito mais perigoso: a curiosidade. Uma força que escorria pelas frestas do controle e ameaçava transformar aquele castelo de regras em palco para um incêndio incontrolável. Leonel não sabia quando começou a esperar pelas conversas. Beatriz não percebia que sorria ao ouvir os passos dele. Mas o destino sabia. Sabia que dois corpos que se repelem com tanta força, cedo ou tarde, colidem. E quando isso acontecer, nem a estrutura centenária da casa dos Vasconcelos será capaz de conter o estrondo. O sótão da mansão dos Vasconcelos era um território esquecido, abafado pelo tempo e pelo medo. Ninguém subia ali havia anos. Diziam que era onde as coisas antigas iam para morrer. Móveis cobertos com lençóis, caixas lacradas por décadas, malas mofadas, espelhos embaçados e um cheiro de papel antigo misturado com o mofo daquilo que não se quer lembrar. A escada rangia a cada passo, e a clarabóia deixava a luz entrar em feixes tímidos, criando uma atmosfera espectral. Foi nesse lugar, ignorado por todos, quase apagado da casa, que Beatriz encontrou o primeiro vestígio de uma verdade enterrada. E esse momento não apenas mudaria sua percepção sobre os Vasconcelos, como também reescreveria tudo o que sabia sobre os Montenegro. Naquela tarde, uma tempestade se formava. Relâmpagos cruzavam o céu, e os estalos da madeira ecoavam pela mansão como lamentos. Beatriz caminhava sem destino pelos corredores, tentando escapar da claustrofobia emocional que sentia ali. Já havia explorado quase todos os cômodos, mas o único que ainda lhe era proibido, pelo silêncio, não por tranca, era o sótão. Talvez por isso mesmo tenha decidido subir. Um impulso, um chamado, como se algo lá de cima a estivesse esperando. Ao empurrar a porta, engasgou com a poeira do tempo, mas seu instinto lhe dizia que havia mais ali do que lembranças velhas. Começou a abrir as caixas, uma a uma, puxando livros, fotos, roupas de outra época. Havia retratos de mulheres com olhos tristes, medalhas enferrujadas, bilhetes em francês, manuscritos com caligrafia pomposa. Mas foi uma caixa menor, escondida sob um baú, que chamou sua atenção. Era de madeira escura, com detalhes entalhados e um fecho dourado. Ao abri-la, encontrou uma pilha de cartas amareladas, amarradas com uma fita de cetim azul. E, junto delas, um retrato antigo. Uma mulher jovem, com cabelos escuros e olhos assustadoramente parecidos com os de Beatriz. Ela começou a ler. As cartas eram assinadas por uma mulher chamada Isabel Montenegro e endereçadas a Eduardo Vasconcelos. Eram cartas de amor. Não, eram mais que isso. Eram confissões, segredos, suspiros de uma paixão proibida. Isabel descrevia encontros às escondidas, juras trocadas sob a árvore da colina, beijos roubados entre as missas de domingo. E, nas últimas cartas, o tom mudava. Medo, desespero. Isabel contava que o pai havia descoberto tudo, que fora trancada em casa, que os Vasconcelos estavam sendo ameaçados, e então
As cartas simplesmente paravam. Beatriz ficou paralisada. O nome Isabel Montenegro não era estranho. Com a respiração presa, desceu correndo até a biblioteca da casa e começou a vasculhar os registros familiares que Leonel guardava trancados, mas que ela já sabia como acessar. Encontrou o que procurava numa árvore genealógica quase apagada. Isabel Montenegro havia sido irmã do bisavô de Beatriz, uma jovem que, segundo a versão oficial da família, fugira com um forasteiro e nunca mais dera notícias. O sangue gelou em suas veias. Isabel não fugiu. Ela foi silenciada, separada de Eduardo à força. As famílias haviam descoberto o romance, e para preservar o orgulho, a honra e os bens, condenaram os dois ao esquecimento. Beatriz sentiu a garganta apertar. Ela e Leonel não eram os primeiros. Já houvera amor entre um Montenegro e um Vasconcelos. Um amor tão intenso quanto perigoso. Um amor que foi sufocado pelas mesmas mãos que agora queriam moldar sua vida. Quando Leonel chegou naquela noite, encontrou Beatriz sentada à mesa, com as cartas espalhadas diante dela. Ele franziu a testa, mas não disse nada. Sentou-se à sua frente, com as mãos unidas. Ela não o olhou, apenas empurrou a primeira carta para ele e disse: "Leia, e depois me diga se ainda acha que somos apenas uma aliança forçada." Leonel leu, a princípio, com ceticismo, mas aos poucos as palavras começaram a entrar. O nome Isabel ecoou dentro dele como uma lembrança de infância mal contada. Ele se lembrava de um quadro antigo que havia sumido, de conversas interrompidas quando ele entrava no quarto, de um diário que sua avó mantinha escondido. Quando terminou de ler a última carta, levantou os olhos para Beatriz, e pela primeira vez, seus olhares não eram armas, eram espelhos. Eles tentaram apagar isso, ele murmurou. "Mas não conseguiram", respondeu ela, "porque está aqui, dentro de nós." Naquele instante, algo mudou. Não era amor, ainda não, mas era um reconhecimento, uma dor compartilhada, uma ancestralidade de sofrimento que os ligava de forma profunda. Eles não sabiam como agir depois daquilo. Não sabiam se deveriam se afastar ainda mais ou se aproximar. Mas sabiam que, a partir daquele momento, estavam conectados por algo muito mais forte do que o casamento. O passado, tão cuidadosamente enterrado por suas famílias, agora batia à porta e exigia ser vingado ou vivido de novo. A casa dormia. Os corredores estavam mergulhados em sombras longas, e as velas, que antes tremulavam nas paredes como fantasmas do passado, agora eram apenas resquícios de cera gasta. A chuva tamborilava levemente nas janelas, e o som do vento passando entre as frestas da mansão parecia uma melodia esquecida, tocada apenas para os que ainda sabiam escutar. Era meia-noite, uma hora sem nome, onde tudo parece possível, até mesmo o que nunca foi dito. E foi nesse intervalo entre o sono dos vivos e o lamento dos mortos que Beatriz desceu as escadas devagar, guiada por uma inquietação que não sabia nomear. Um impulso, um chamado, uma urgência muda. Vestia uma camisola longa, de tecido fino, coberta por um xale de lã. Os pés descalços tocavam o chão frio com cuidado, como se temesse acordar os segredos da casa. Seus passos a levaram até o salão antigo, aquele que ficava fechado durante o dia, mas que naquela noite parecia respirar por si só. As portas estavam entreabertas. Lá dentro, o piano antigo de cauda negra brilhava sob a luz pálida da lua que entrava pelas janelas altas. A música vinha dali, baixa, dolorosa e surpreendente. Beatriz aproximou-se com o coração acelerado e parou. Leonel estava ao piano. Vestia apenas uma camisa branca, aberta no colarinho, as mangas dobradas, o rosto inclinado sobre as teclas. Seus dedos dançavam com precisão sobre o marfim, como se cada nota fosse uma lembrança arrancada à força. Ele não notou sua presença de imediato. Tocava como quem confessa, como quem sangra. E naquele instante, Beatriz o viu como nunca antes. Não como o herdeiro arrogante, mas como um homem quebrado tentando manter de pé o império que o sufocava. Ela se aproximou, sem saber por quê. Apenas se deixou levar. Quando Leonel percebeu, parou. As mãos ficaram suspensas no ar, como se as notas ainda vibrassem entre os dois. Olhou para ela com um misto de surpresa e calma. E, pela primeira vez, não havia ironia em seus olhos. Havia vulnerabilidade. "Eu não sabia que você tocava..."
sussurrou Beatriz. Quase ninguém sabe, respondeu ele num tom baixo, íntimo. Foi a única coisa que nunca consegui transformar em obrigação. O silêncio entre eles era carregado, mas não era desconfortável. Era denso, cheio de significados. Ela olhou ao redor e viu que o salão fora, um dia, palco de bailes. Os candelabros apagados, as cortinas pesadas, o piso encerado. Tudo parecia à espera de um reencontro. Então, sem saber por que fazia aquilo, ou talvez sabendo exatamente, Beatriz estendeu a mão para ele. Me ensina? Leonel hesitou. Aquilo quebrava todas as regras não ditas que haviam estabelecido. Mas algo em seu olhar também suplicava por fuga, por conexão, por uma brecha. Levantou-se devagar e pegou a mão dela. Estava fria, pequena dentro da dele. E juntos, caminharam até o centro do salão, onde o silêncio era quase sagrado. Não havia música agora, mas havia ritmo. Ele a conduziu com firmeza, sem pressa, os passos lentos, os corpos próximos, as respirações cruzadas. Beatriz sentia o calor da pele dele, o cheiro sutil de madeira e colônia, o leve tremor de seus dedos. Leonel, por sua vez, percebia cada detalhe dela, o arrepio que subia pelo braço, o modo como os olhos se mantinham fixos nos dele, sem medo, sem máscaras. A dança era imperfeita, hesitante, mas sincera, e foi num giro quase acidental que os corpos se aproximaram além da conta. Ela tropeçou, ele segurou, as mãos tocaram a cintura, os rostos ficaram a centímetros, e então o mundo parou. O olhar de Beatriz mergulhou no dele como um mergulho sem volta. Havia ali tanto desprezo quanto desejo, tanto orgulho quanto entrega. E quando ela respirou fundo, sentiu algo que jamais sentira antes. Vontade, não mais de vencer, de resistir, de desafiar, mas de ceder. Só por um segundo. Leonel aproximou-se ainda mais. Os lábios quase roçaram. O coração batia tão alto que ela teve certeza de que ele podia ouvir. Mas no último instante, ela virou o rosto. Ainda não, disse ela num sussurro. Ele não insistiu. Soltou sua cintura com delicadeza, deu um passo atrás e apenas assentiu com a cabeça. Eu espero. Ela caminhou até a porta sem olhar para trás, mas ao subir as escadas, sentia o corpo em chamas e sabia, com todas as certezas que sempre lutou para manter intactas, que aquele toque havia mudado tudo. O impossível agora tinha gosto de realidade. E o ódio, sua forma mais perigosa, a do desejo contido. Toda paixão verdadeira, quando ainda não se declara, é um terreno fértil para o ciúme. E o ciúme, por sua vez, é um veneno sutil que começa como sussurro e termina como grito. A relação entre Beatriz e Leonel, que caminhava entre silêncios, toques evitados e olhares carregados de tensão, ainda não havia dado nome ao que nascia entre eles. Mas o destino, impiedoso como sempre, resolveu testar os limites desse sentimento. E o fez da pior forma, lançando à trama as sombras do passado e do desejo alheio. Foi então que a paz frágil construída nas madrugadas da mansão se rompeu com duas presenças inesperadas, uma do presente e uma que pertencia ao tempo que Leonel preferia esquecer. O novo pretendente apareceu como quem não quer nada, mas com a precisão de quem planejou tudo. Daniel Alencar, jovem advogado de fala doce, sorriso encantador e intenções cuidadosamente camufladas. Vinha de uma família respeitada da região e já havia cortejado Beatriz antes do casamento arranjado, embora jamais tenha conseguido mais do que algumas conversas em festas, regadas a vinho e civilidade. Agora, aproveitando os burburinhos sobre o casamento frio entre ela e Leonel, Daniel retornou à cidade com novos projetos e velhas intenções. A primeira vez que apareceu foi durante uma inauguração na prefeitura. Beatriz estava presente como representante da família Montenegro Vasconcelos, trajando um vestido sóbrio, elegante e ostentando uma serenidade forjada a duras penas. Daniel a avistou de longe e não perdeu tempo. Aproximou-se com familiaridade, beijou-lhe a mão e sorriu como quem ainda tinha esperança. Beatriz, mais linda do que jamais me lembro. Daniel, ela respondeu, educadamente, mas com os olhos alertas. Fiquei sabendo que está casada. É, estou.
Feliz? Ele arriscou, baixando a voz. Beatriz respirou fundo. Ocupada. Leonel, que até então conversava com vereadores a poucos metros, viu a cena. E não gostou. Sua postura mudou. Os olhos se estreitaram. A mandíbula se contraiu. Ele conhecia Daniel e sabia identificar um caçador em movimento. Durante o jantar daquela noite, o silêncio entre ele e Beatriz foi ainda mais pesado do que o habitual. Ele queria perguntar. Queria dizer que não gostava do jeito como aquele advogado a olhava. Mas não podia. Porque ainda não sabia o que ela representava em sua vida. Porque ainda fingia que não sentia. Mas o destino ainda não estava satisfeito. Foi então que ela voltou. Cíntia Vasconcelos, a ex-namorada de Leonel. Filha de um primo distante, criada como socialite, vivia em São Paulo desde o fim do relacionamento. Alta, loura, de olhos felinos e personalidade cortante, era o tipo de mulher que sabia o poder que tinha e o usava como uma espada. Ela e Leonel tiveram uma relação longa, marcada por idas e vindas, e que terminou quando ele, cansado de jogos, decidiu seguir com os planos familiares. Mas Cíntia nunca aceitou o fim de verdade. E agora, ao saber do casamento, decidiu aparecer sem ser convidada, como um raio em céu limpo. Ela chegou à mansão durante um fim de semana, dizendo que vinha visitar os tios. A família, claro, a recebeu com festa. Beatriz observava de longe, com um pressentimento incômodo no peito. Não era exatamente ciúmes, era algo mais instintivo, como o aviso de que uma predadora havia entrado em seu território. Cíntia caminhava pela casa como se ainda fosse dona. Abraçava Leonel com intimidade demais. Ria alto, tocava seu braço com frequência e fazia questão de ignorar Beatriz em cada gesto. Na primeira noite, durante um jantar improvisado na varanda, Cíntia não resistiu. Vocês são tão discretos, disse, encarando Beatriz com um sorriso cínico. E você tão inconveniente quanto sempre foi, respondeu Beatriz, sem levantar a voz. Leonel tossiu, tentando conter o riso, mas por dentro, o desconforto crescia. Cíntia percebeu a tensão e decidiu testar ainda mais. Em uma tarde chuvosa, invadiu a biblioteca onde Leonel lia sozinho. Sentou-se ao seu lado, cruzou as pernas e começou a lembrá-lo de tempos antigos. Os beijos roubados no jardim da casa de praia, as viagens, os planos que nunca se concretizaram. Tocou sua mão, tentou beijá-lo, e foi aí que ele se afastou. Isso ficou no passado, Cíntia. Você ama aquela mulher? Ela perguntou ferida. Leonel hesitou. Ainda não sei, mas sei que, com você, já não sinto nada. Cíntia deixou a mansão no dia seguinte, sem se despedir. E Beatriz, ao vê-la partir, soube. Não pelos gestos, mas pelo olhar de Leonel naquela noite. Ele a observava com algo novo nos olhos. Não era raiva, não era desdém, era cuidado. Os dias seguintes foram preenchidos por silêncios menos pesados. Beatriz e Leonel não comentaram sobre Cíntia nem sobre Daniel, mas ambos sabiam. O que sentem um pelo outro já não pode mais ser ignorado. O perigo agora era outro: resistir a uma paixão que cresce justamente onde o ódio deveria habitar. E quando os inimigos passam a proteger um ao outro, o mundo, inevitavelmente, começa a ruir. Certa noite, a cidade mergulhou em um daqueles silêncios tão profundos que até os grilos pareciam guardar luto. A lua, em fase cheia, lançava um brilho prateado sobre os telhados, e a mansão dos Vasconcelos, imponente como sempre, se erguia como um monumento ao orgulho. Mas lá dentro, em seus salões pesados e corredores opressivos, algo estava prestes a desabar. Não uma parede, não uma porta, mas um coração. Os dias após a partida de Cíntia e o afastamento de Daniel foram marcados por uma calmaria incômoda. Beatriz e Leonel se cruzavam pela casa como dois planetas em órbita. Sabiam da presença do outro, gravitavam ao redor, mas ainda se recusavam a colidir. Havia nos olhos dele um brilho contido e nos dela um desafio constante. As conversas tornaram-se mais frequentes, mas ainda afiadas. O toque era evitado, mas os olhares já diziam o que os lábios temiam pronunciar. Era como se algo os empurrasse um para o outro, e algo maior ainda tentasse impedi-los. Naquela noite, Beatriz não conseguia dormir. Vestia um hobby leve, os cabelos soltos, e os pés descalços
A guiavam mais uma vez até o salão principal. Precisava de ar, de espaço, de silêncio. Mas ao empurrar as portas, deu de cara com Leonel, que estava ali, novamente, como se o destino gostasse de colocá-los no mesmo cenário, repetidas vezes, até que aceitassem o roteiro. Ele vestia uma camisa cinza, aberta no peito, e segurava uma taça de vinho. Estava de costas, mas a presença dela o fez virar lentamente. Seus olhos encontraram os dela, e por um instante, o tempo congelou. Nenhum dos dois disse nada. Apenas se encararam como quem sabe que está prestes a cruzar um limite que não permite retorno. Você sempre aparece quando estou tentando esquecer que você existe, ele disse, num tom baixo, entre a raiva e o desejo. Beatriz se aproximou devagar. E você sempre aparece quando eu penso que consigo te odiar em paz. Leonel deu um passo. Ela não recuou. Me odeia, então? Ele perguntou, com um sorriso tenso. Com todas as forças, ela respondeu, sem piscar. Porque você representa tudo o que eu jurei destruir. E ainda assim, ele começou, mas não terminou. O olhar dele desceu até os lábios dela. Ainda assim, você está aqui. Beatriz sentiu o ar pesar. O coração batia como um tambor de guerra em seu peito. Sua pele tremia, mas sua voz permaneceu firme. Estou aqui porque não sei mais onde termina o ódio e começa... Começa o quê? Ele sussurrou, se aproximando mais. E então ela disse, de uma vez, como quem arranca um espinho cravado na alma. Porque eu te amo. O silêncio após a confissão foi absoluto. Nem o vento ousou soprar. Beatriz sentiu o próprio corpo congelar. Quis recuar, esconder-se, desmentir. Mas era tarde demais. A verdade estava ali, nua e irreversível. Leonel a encarou, pasmo, como se nunca tivesse escutado palavras tão violentas. Porque aquele amor não era doce, nem romântico, nem planejado. Era um amor nascido do confronto, da tensão, da convivência forçada, da curiosidade que se transformou em vício. Era um amor que o derrubava, e por isso o assustava. Eu te odeio, ele murmurou. Beatriz sentiu o peito se fechar. Eu sei, ela respondeu, com lágrimas surgindo nos olhos. Eu te odeio, ele repetiu, porque te amo. E nunca planejei isso. Nunca quis sentir isso por você. E foi então que se beijaram. Não foi um beijo suave. Foi intenso, urgente, desajeitado, real. Um beijo que trazia toda a raiva, o desejo, a dor e o afeto acumulado por semanas. Um beijo que rompeu os pactos de silêncio, que queimou as regras, que silenciou o orgulho. As mãos dele seguravam o rosto dela como se a estivesse impedindo de fugir. As mãos dela agarravam sua camisa como se temesse cair. Ali, entre dois inimigos, nasceu um amor que não pedia permissão. Apenas explodia. Quando se separaram, ainda ofegantes, Beatriz encostou a testa na dele. Isso muda tudo. Não. Ele respondeu, com um sorriso cansado. Isso revela tudo. A partir daquela noite, nada mais seria o mesmo, porque agora o amor existia, e com ele vinha a certeza de que tudo aquilo que construíram para manterem-se afastados começava a ruir. A cidade, pequena como todas as que fingem ser discretas, não precisou de muito para transformar um sussurro em tempestade. Bastou uma criada falar mais do que devia, um vizinho ver mais do que gostaria, e um olhar trocado em público entre Beatriz e Leonel, para que o que deveria ter sido um segredo precioso, aquela confissão sussurrada à meia-noite, selada com o beijo mais esperado da história de duas famílias inimigas, se transformasse em escândalo. Um escândalo que não ficou restrito aos limites da mansão, mas se espalhou como fogo em mato seco, incendiando conversas de bar, mesas de costura, confessionários e até mesmo púlpitos de missa. Ela está apaixonada de verdade. Ele se rendeu aos encantos da Montenegro. Estão dormindo juntos e dizem que ela manda mais na casa do que ele. Isso é feitiçaria. Só pode ser coisa de mulher rebelde. A elite da cidade, acostumada a fingir moralidade enquanto negociava podres por trás das cortinas, reagiu com choque e hipocrisia. As duas famílias, porém, reagiram com algo ainda mais violento: vergonha. O que era para ser um acordo frio, uma união simbólica, uma trégua política, agora se tornava uma novela emocional, um escândalo de sentimentos. E sentimentos eram perigosos.
Domingos Montenegro e Gustavo Vasconcelos não demoraram a se reunir, furiosos. E pela primeira vez em anos, os dois concordaram em algo. Isso precisava parar. Leonel soube do encontro dos patriarcas através de uma ligação seca do pai. Você manchou o nome Vasconcelos. Não, eu só me permiti sentir. Sentir é para fracos. Beatriz, por sua vez, foi surpreendida pela tia Odete, que chegou à mansão com olhos arregalados e crucifixo em punho. Eles estão dizendo que você se ajoelhou diante dele, que abriu mão da sua dignidade. Eu me ajoelhei, sim, mas foi para libertar um coração que vocês passaram gerações tentando acorrentar. A tensão entre o casal crescia na mesma velocidade que os boatos. Eles sabiam que o mundo ao redor estava prestes a explodir, mas não conseguiam se afastar. Cada encontro era mais intenso, cada toque mais perigoso, cada beijo mais proibido. E foi em meio a esse caos emocional que Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo. Certa noite, Leonel chegou em casa e não a encontrou. O quarto vazio, o armário aberto, uma mala desaparecida e, sobre a cama, um bilhete escrito à mão, com uma caligrafia firme e dolorida. Leonel, eu te amo, mas não posso continuar lutando contra um mundo inteiro, nem viver escondida entre os seus silêncios e as minhas feridas. Se um dia o amor for suficiente, me procure. Se não for, me esqueça. Beatriz. Ele leu e releu até que as palavras não fizessem mais sentido. Atirou a taça contra a parede. Xingou. Gritou. Mas não chorou. Não ainda. Porque não sabia como se chorava por algo que ainda doía como faca nova. No dia seguinte, os jornais locais estamparam manchetes sensacionalistas. Beatriz Montenegro abandona o casamento e foge. Leonel Vasconcelos humilhado em público por sua própria esposa. A nova geração repete os erros dos amantes malditos do passado. A cidade inteira virou tribunal. E eles, os réus. Mas diferente das gerações anteriores, agora havia algo que os boatos não conseguiam apagar. A verdade do que haviam sentido. E essa verdade, embora ferida, ainda respirava. Beatriz foi para uma cidade vizinha, refugiando-se na casa de uma antiga professora, onde pôde finalmente respirar, longe das correntes dos dois sobrenomes. Passava os dias escrevendo, caminhando, tentando costurar uma nova versão de si mesma. Uma mulher inteira, fora das molduras da guerra familiar. Mas todas as noites, antes de dormir, olhava para a janela e imaginava se Leonel estava ali fora, prestes a aparecer. Já Leonel se afundou no silêncio. Parou de tocar piano. Ignorava os negócios. Evitava os criados. E todas as noites, caminhava até a varanda onde haviam dançado pela primeira vez, olhando para o nada, esperando por algo, ou alguém, que talvez nunca voltasse. A separação se tornou oficial semanas depois, mas no coração dos dois, o que era oficial não tinha força, porque não era mais o casamento que os unia, era o amor. E o amor, mesmo ausente, mesmo machucado, ainda latejava. Quando Beatriz decidiu partir, não o fez com o impulso de quem foge por fraqueza, mas com a coragem silenciosa de quem escolhe sobreviver. A mala pequena, quase simbólica, carregava menos roupas e mais decisões. Levou apenas o necessário: alguns vestidos simples, os cadernos onde escrevia suas dores disfarçadas de poesia e um retrato antigo da mãe, aquele que sempre mantinha escondido entre os livros. Partiu ao amanhecer, antes que os criados acordassem, antes que a casa voltasse a lembrá-la de cada olhar sufocado, de cada toque evitado, de cada amor interrompido por causa de sobrenomes que não lhe pertenciam. Beatriz não fugia de Leonel. Fugira do mundo que os impedia. Refugiou-se numa cidadezinha vizinha, anônima, de ruas estreitas e casarios baixos, onde o passado ainda não ousava chamá-la pelo nome. Foi acolhida por Marília, uma antiga professora que lhe ensinara que ser mulher não era sobre obedecer, mas sobre resistir. Lá, entre xícaras de chá e tardes preguiçosas sob a varanda, Beatriz redescobria o silêncio. Mas não aquele que aprisiona. Um silêncio que cura. Costurava para as senhoras do bairro. Escrevia cartas que jamais enviava. E todas as noites, antes de fechar os olhos, recitava para si mesma a frase que mais temia: talvez ele não venha.
Enquanto isso, Leonel desmoronava. Ao contrário do que todos esperavam, inclusive ele mesmo, não se tornou mais duro, nem mais arrogante, nem mais implacável. Tornou-se vazio. Sem Beatriz, a mansão parecia um mausoléu. O piano emudeceu. Os criados andavam nas pontas dos pés. Os negócios começaram a acumular falhas, esquecimentos, reuniões perdidas. Gustavo Vasconcelos tentava sacudi-lo, ameaçá-lo, lembrá-lo de sua função. Mas Leonel não ouvia. Só pensava nela, em como ela sorria ao ler escondida na biblioteca, em como mordia os lábios ao desafiar seus limites, em como tinha dito "eu te amo", como quem joga uma granada e depois espera a explosão com os olhos abertos. Ele leu o bilhete tantas vezes que as letras começaram a apagar-se. Passou noites acordado, tentando encontrar uma maneira de alcançá-la sem parecer fraco. Mas ali já não havia mais espaço para orgulho. O homem que Beatriz havia tocado não era mais o mesmo herdeiro moldado para vencer batalhas políticas. Era um homem que queria perder o mundo inteiro, se isso significasse ganhá-la de volta. Foi então que, numa manhã nublada, decidiu agir. Vestiu uma camisa branca amarrotada, pegou o carro e saiu sem avisar ninguém. Levava apenas uma carta no bolso, escrita por ele, com a própria caligrafia torta de quem nunca se permitiu escrever sentimentos. Dirigiu por horas, cruzando estradas de terra, campos secos, cidades que jamais imaginou visitar, e quando chegou, estacionou na frente da casa simples, com flores no beiral da janela, e ficou ali, olhando para a porta, como quem teme abrir não uma casa, mas a própria alma. Beatriz, do lado de dentro, sentiu a presença antes de vê-lo. O coração disparou como da primeira vez. Quando abriu a porta, lá estava ele, cansado, desarrumado, com olhos fundos, mas com algo novo no rosto. Vulnerabilidade. "Eu vim", começou, mas a voz falhou. "Por quê?", ela perguntou, sem se mover. Ele tirou do bolso o bilhete que ela deixara na cama e o estendeu. "Porque eu não consigo te esquecer, porque eu descobri que o amor não é o bastante, mas mesmo assim é tudo." Ela leu nos olhos dele mais do que nas palavras. Viu que ele havia quebrado. Viu que o homem que fora treinado para dominar agora pedia apenas para ser aceito. E ali, na porta simples de uma casa sem ouro, sem brasão, sem convenções, dois corações se olharam sem escudos. "Eu não sei se consigo voltar para aquilo tudo", ela confessou. "Eu também não, mas não quero voltar sem você." O abraço foi demorado, tremido, como quem segura alguém que pode desaparecer a qualquer momento. E não houve promessas, não houve planos, apenas a decisão mais simples e mais difícil de todas: recomeçar, longe dos olhares, das heranças, das guerras herdadas. Pela primeira vez, não como Vasconcelos e Montenegro, mas como Leonel e Beatriz. Há pactos que são selados com assinaturas frias, selos dourados e testemunhas silenciosas. Mas existem aqueles que não precisam de papel nem de juramentos públicos, porque são forjados no fundo de dois corações que decidiram, juntos, não fugir mais de si mesmos. O reencontro entre Beatriz e Leonel não foi apenas um retorno. Foi uma reinvenção, um desmonte meticuloso de tudo que aprenderam a ser, para que, enfim, pudessem descobrir o que verdadeiramente eram. Não herdeiros, não adversários, não peças de um jogo cruel, mas dois sobreviventes de um amor que teimou em nascer onde só deveria haver ruína. Durante as semanas que se seguiram à fuga, os dois viveram quase como fantasmas de si mesmos. Não voltaram imediatamente à cidade. Escolheram ficar naquele vilarejo escondido, onde ninguém os chamava pelos sobrenomes, onde não eram lidos como alianças ou escândalos ambulantes, mas apenas como um casal. Foram dias de redescoberta. Leonel, longe das planilhas, dos ternos e do controle absoluto, aprendeu a acordar tarde, a preparar o café como ela gostava, a rir de bobagens simples. E Beatriz, pela primeira vez em muitos anos, sentiu o que era ser amada sem ser moldada, ser desejada não por obrigação, mas por escolha. Caminhavam de mãos dadas pelas ruas de terra batida, sentavam-se nas praças para ouvir as crianças cantarem, dormiam abraçados como quem teme o mundo, mas confia no peito do outro como última fortaleza.
E foi numa dessas tardes, sob um céu de nuvens doces, que decidiram criar um novo pacto. Sentaram-se frente a frente, numa mesa simples de madeira, sem testemunhas, sem aliança, sem cerimônia. Da outra vez, nós fomos obrigados, disse Beatriz. Entramos em um casamento que não era nosso. Eu sei, respondeu Leonel, segurando suas mãos. E mesmo assim, construímos algo dentro daquela prisão. Mas agora eu quero um acordo diferente. Um pacto? Ele sorriu. Um pacto de liberdade, ela disse. Um onde você é livre para me amar. E eu sou livre para ficar. Leonel assentiu, emocionado. Nunca soube dizer eu te amo com facilidade, mas naquele instante, entendeu que amar era também aceitar a liberdade do outro. Eu prometo não te prender, ele sussurrou, mas também nunca mais te deixar escapar sem lutar. E assim, naquele gesto simples, criaram um novo tipo de aliança, não baseada em sobrenomes, heranças ou estratégias, mas na verdade, pura de dois corações que aprenderam a se reconhecer, mesmo sob os escombros do passado. Era uma promessa silenciosa de respeito, de presença, de parceria. Beatriz não exigiu que ele abandonasse o mundo dele, mas pediu que nunca mais deixasse que esse mundo a engolisse. Leonel não pediu que ela voltasse a ser quem era antes, apenas que ela permitisse que ele fosse melhor. Por ela. Decidiram que não voltariam para a mansão. Compraram uma casa modesta no alto de uma colina, de onde se via a cidade ao longe, distante o suficiente para que o passado não os sufocasse, mas perto o bastante para que pudessem, aos poucos, reconstruir as pontes com o que deixaram para trás. Receberam visitas com cautela. Alguns familiares ainda os evitavam. Outros, curiosos, começaram a se aproximar. Mas o mais importante é que, pela primeira vez, estavam no controle da própria história. E talvez o maior símbolo dessa nova fase tenha sido o quarto. Um espaço com janelas amplas, cortinas leves, uma estante cheia de livros de Beatriz e um piano antigo que Leonel, em silêncio, mandou restaurar. Naquela sala, tocaram juntos pela primeira vez, uma melodia sem nome, mas cheia de significado. Ali, não havia mais os Montenegro, nem os Vasconcelos. Havia apenas dois amantes, sobreviventes de uma guerra absurda, fazendo das cicatrizes suas alianças invisíveis. O mundo ainda os olhava com desconfiança, mas eles, pela primeira vez, olhavam para si com tranquilidade. E isso bastava, porque o pacto estava selado, não com promessas de eternidade, mas com o compromisso de recomeçar todos os dias, lado a lado, por amor. O tempo, quando não é usado como punição, torna-se bálsamo. E foi exatamente isso que aconteceu com Beatriz e Leonel. Anos se passaram desde o dia em que selaram seu pacto de liberdade. E com o passar das estações, a dor do passado foi perdendo a nitidez, como uma fotografia antiga que vai desbotando aos poucos. A cidade, que um dia fora palco do escândalo, começou a aceitá-los. Não por generosidade, mas porque o amor deles resistiu ao tempo. E o que resiste ao tempo se impõe. Silenciosamente, com dignidade. Deixaram de ser o casal que chocou as famílias e passaram a ser um símbolo vivo de transformação. Mas o verdadeiro marco dessa mudança não viria das palavras ou do silêncio. Viria de um choro frágil, numa madrugada de verão. Beatriz deu à luz em casa, recusou hospitais luxuosos, recusou festas, recusou aparatos sociais, quis sentir a dor inteira, quis trazer ao mundo com o próprio corpo a vida que selaria de vez a fusão dos dois mundos que, um dia, se odiaram como se o sangue tivesse cor. O parto foi intenso. Leonel permaneceu o tempo todo ao seu lado, segurando suas mãos, murmurando palavras que só ela escutava. Quando o choro do bebê ecoou pela casa, não havia mais parede que sustentasse o peso daquela emoção. Beatriz chorou como nunca. Leonel também. Deram ao menino o nome de João Isabel Vasconcelos Montenegro. João, pelo significado bíblico de renovação. Isabel, em homenagem à ancestral silenciada cuja história eles desenterraram e reescreveram. E os dois sobrenomes juntos, como testemunhas de um novo ciclo. Não por tradição, mas por escolha. Pela primeira vez, um Montenegro e um Vasconcelos não estavam em lados opostos de uma disputa. Estavam unidos na pele, no sangue, no futuro.
O menino cresceu entre livros e jardins. Não foi criado com as cobranças de um herdeiro, nem com as amarras do nome. Aprendeu a plantar com a mãe e a tocar piano com o pai. Leonel ensinou-lhe firmeza, mas também o encorajou a chorar quando fosse necessário. Beatriz ensinou-lhe liberdade, mas também a responsabilidade de ser ponte num mundo que ainda insistia em muros. João carregava nos olhos a paz de quem nasceu depois da guerra, e no sorriso a esperança de que o amor pode, sim, quebrar ciclos seculares. As famílias, pouco a pouco, se aproximaram. O batizado foi o primeiro evento em décadas onde Montenegro e Vasconcelos se sentaram lado a lado sem olhar com desconfiança. Não foi fácil, mas o menino, nos braços de Beatriz, era impossível de ser odiado. Era símbolo demais. Era beleza demais. Era inocência demais. Ninguém podia lutar contra um bebê que carregava na certidão o fim de uma guerra centenária. Certa vez, quando João completou 5 anos, Beatriz e Leonel levaram-no até o sótão da antiga mansão, agora reformada como biblioteca pública. Mostraram-lhe as cartas de Isabel e Eduardo. Contaram-lhe a história verdadeira. E, com os olhos cheios de lágrimas, disseram: "Você não veio ao mundo para repetir a dor. Você veio para curar o que não pôde ser curado antes de você." João não entendeu tudo, mas abraçou os pais com força. E naquele abraço, Beatriz sentiu algo que a atravessou como uma corrente elétrica de amor. Ela havia vencido. Não como as mulheres que vencem guerras com armas, mas como as que enfrentam gerações inteiras com a própria existência. Leonel, por sua vez, olhou para o filho e percebeu que nada daquilo era sorte. Era escolha. Era consequência de cada gesto de coragem, cada renúncia, cada madrugada em claro. Era o resultado do dia em que permitiu-se amar a mulher que foi ensinando, dia após dia, que o amor não é uma prisão, é libertação. E assim termina essa história. Não com tragédia, nem com glória, mas com continuidade, com o nascimento de um novo nome, de uma nova chance, de um novo tempo. Porque às vezes, o amor verdadeiro não se revela no primeiro beijo, nem na paixão arrebatadora. Às vezes, ele se revela no filho que carrega 2 nomes e nenhuma guerra.